Meus amigos, minhas amigas, um bom dia. Eu vou tentar dar um depoimento de vida e que esse meu depoimento possa vir ajudar alguns amigos e algumas amigas, ok? Veja bem, a minha infância não foi uma infância muito próspera. Minha mãe, quando eu nasci, minha mãe era humilde, a gente veio de famílias humildes e pelas condições financeiras, no princípio, ela não teve condições de me criar, porque ela teve que procurar emprego, teve que sair de casa, e eu passei a viver com meus avós. Graças ao bom Deus, esse Deus maravilhoso, colocou pessoas fundamentais na minha vida. Meus tios, minhas tias, que cuidaram de mim, e dois avós maravilhosos que vieram a me criar. E com o passar dos anos, eu com meus 8, 9 anos, minha mãe, Deus também colocou outra pessoa na vida dela, graças ao bom Deus também. Esta pessoa, que é Antônio Paniza, ele passou a cuidar da minha mãe e, por sua vez, quando ele casou com a minha mãe, ele achou que teria também de cuidar de mim. Fui a morar com eles, graças ao bom Deus, porque a pessoa que me transformei, eu só dou graças a ele, a dignidade que ele fez eu ter, o caráter. Então, eu acho que meu padrasto, mas não é meu padrasto, é meu pai mesmo, é mais do que um pai, foi fundamental na minha vida. Eu amo ele demais e eu o respeito. E a minha mãe também. Minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Até hoje ela me tem como um bebê. Muito bem. E nunca gostei muito de estudo, porém eu confiava em Deus desde pequeno e sempre fui trabalhador. Sempre gostei de trabalhar porque eu tinha na minha mente que eu iria vencer na vida, que eu iria construir algo e com o meu trabalho. Então, desde moleque, eu sempre gostei de trabalhar e foi desse jeito que eu consegui vencer na vida. Venci, tive muito dinheiro, consegui adquirir 5 empresas, porém, infelizmente, a minha esposa, vim casar, a minha esposa demorou talvez um pouco demais quando ela casou comigo, infelizmente ela não gostava de mim. Então, quando ela passou a gostar de mim, já era tarde, mas eu tinha deixado de gostar dela. Aí foi quando começou as traições, eu comecei a traí-la e o nosso casamento se acabou. Aí ela, pela situação e tudo, graças a Deus, ela foi para a igreja, se transformou em evangélica. Só que talvez alguns pastores, de modo errado, talvez passaram algumas coisas erradas para ela. Eu lembro quando ela foi na empresa, nas empresas que nós tínhamos, e pediu com um grupo de pastores, pediu para orar na empresa. E eu falei, não, tudo que vem em nome de Deus vem para somar, sejam bem-vindos, podem orar. Só que ficou uma coisa marcada em mim, porque ela, na frente dos pastores, pegou, depois de orar e tudo, falou que os pastores também tinham orientado ela, que um dia eu voltaria para ela e iria frequentar a igreja dela, fosse na alegria ou na tristeza. Na minha concepção, dizer uma coisa dessa não vem de Deus, né? Porque Deus sempre quer o melhor para a gente. Deus não quer ver o seu filho destruído para depois levantá-lo. Quem se destrói somos nós mesmos. E diante disso, talvez o lado ruim começou a entrar na empresa. Depois disso, algum tempo, a empresa começou a se acabar, se deteriorar. Fui perdendo postos, perdendo clientes. E, infelizmente, em 2011, a empresa, todas elas, de uma vez só, se acabaram. Realmente, depois disso, eu conheci uma pessoa maravilhosa. Algumas pessoas a condenam porque é mais nova que eu, mas ela me conheceu sem nada, ao contrário, ela me ajudou, praticamente me sustentou quase 2 anos, me ajudando.
Então, eu tenho certeza que o sentimento que ela tem por mim é um sentimento verdadeiro. Ela realmente gosta de mim, porque senão, por que queria sacrificar sua vida, né, para poder me ajudar? Ela sempre soube que eu nunca tive nada. Outras pessoas não, que estiveram na minha vida como amigos. Tinha muitos amigos. Hoje eu não tenho nenhum. Por quê? Amigos que me beijavam, como Judas beijou Cristo. Que eram amigos, que estariam comigo em todo momento. Realmente eu estava no auge, eram meus amigos. Todo final de semana estavam na minha casa, festas. Quando eu perdi tudo, cadê os amigos? Sumiram. Aquele amigo que me beijou no rosto sumiu, se transformou num inimigo. Então ele não era meu amigo, ele era amigo do meu dinheiro, não amigo de mim. Então essa pessoa que está comigo, a Giovânia, ela está comigo porque me ama mesmo, luta comigo. Outras namoradas que eu tive, pessoas que eu tive, estavam comigo pelo meu dinheiro. Então eu sou grato a ela também. Hoje nós vamos na igreja, infelizmente, né? Não infelizmente de ir na igreja, infelizmente pela situação que eu fui para a igreja, realmente na tristeza, como minha própria ex-esposa assim o desejou, né? E estamos frequentando, a gente frequenta a igreja da Frei Gaspar, a igreja universal, aqui em São Vicente. Me sinto bem, porque parece que Deus, Ele nos protege, Ele nos acalma nas horas aflitas, né? Porque muitos outros empresários, numa situação até menor do que aconteceu comigo, se mataram. Em momento algum eu pensei nisso. Eu tinha um salário de 15, 20 mil por mês. Hoje eu tenho que me sujeitar a 2 mil, 1.500, 3 mil, de acordo com o que eu consigo fazer no bico. E vou ser honesto, não sou infeliz, tenho fé, sei que vou prosperar porque eu tenho uma garra, uma vitalidade enorme dentro de mim. Só estou esperando uma oportunidade para provar que eu ainda sou uma pessoa produtiva e uma pessoa vencedora. Só que alguns comportamentos que eu vejo na igreja, como os próprios pastores dizem, né? Que Deus às vezes conversam com eles, onde que eles, na hora do culto, Deus conversou com eles, eles vão e repassam às ovelhas, né? Aos irmãos, às pessoas que estão ali presentes, o que Deus queria falar, às vezes usando o próprio pastor para poder expressar o que Deus queria. Muito bem. Deus também fala comigo. Então Deus também conversou comigo. E então o que acontece? Os 10% de tudo que nós ganhamos, na minha concepção, realmente é certo, é de Deus. É para o quê? Para manter a sua obra, para manter a sua igreja, para manter seus templos. Então eu acho justo, seja lá em qual for a religião, católica, evangélica, umbandista, seja qual for. É uma obrigação que nós temos com Deus em ajudar as suas obras. Porém, a forma que alguns pastores fazem para pedir dinheiro, seja o que for, manda que a pessoa faça desafio, tire tudo que tem no bolso e dê a Deus. Deus, gente, não é um objeto de compra. Por quê? Eu só vou conseguir alguma coisa se eu comprar Deus? Não. Deus diz o seguinte: você quer fazer por mim? Faça seu irmão. Vê o seu irmão em situação difícil, ajude ele. Vai ouvir aquela pessoa que está passando por uma situação. Se você não pode ajudar ela monetariamente, ajude com palavras. Vá a uma instituição. Faça serviços voluntários em prol das pessoas. Não, mas alguns pastores talvez não entenderam a palavra de Deus e usam o seu altar para fazer desafios. Olha, quem vai dar R$1.000? Quem vai dar isso? Gente, Deus nos ajuda. Não é porque eu dei R$1.000 que eu comprei Deus. Deus não se vende. Deus ajuda você, mesmo que você tenha dado R$1.000, pela sua fé. Pela fé que você tem a Deus. E Ele sabendo que você está sendo usado naquele momento por uma pessoa que não é digna dele. Que está falando besteira em seu nome para se favorecer. Então, nós não devemos
ouvir às vezes certas coisas. Deus não... Pronto, vou dar um exemplo típico. Então Deus é como se fosse o Ike Batista, que enganou várias pessoas para investir na empresa dele, no petróleo, no gás, e do que deu? Perderam tudo. Então eu pergunto aos pastores, e as pessoas que já deram tanto e nunca conseguiram nada? Porque ela comprou aquela vitória. E cadê ela? Porque a pessoa que deu o dinheiro, muitas vezes, não conseguiu nada, por ter só achado que estava comprando a sua vitória, que estava comprando a sua riqueza. Deus não se vende, gente. Deus quer que você confie nele, que creia nele e lute por isso. Então, não é um objeto à venda, Deus. Então, às vezes, senhor pastor, o senhor ouve realmente a palavra de Deus, mas talvez na hora de passar adiante, o senhor passa de uma forma errônea, de uma forma errada. Então, o que eu digo, o dízimo, os 10% dai a Deus, porque é de sua casa, é para a manutenção do seu templo. Agora, fazer desafio, por que isso só pede dinheiro? Os desafios que eu vejo, que eu estou acompanhando, só é dinheiro, dinheiro. Por que eu não vejo um desafio? Olha, eu quero 10 irmãos que nós vamos lá para o hospital tal do câncer fazer isso, isso, isso. Eu quero 10 irmãos que nós vamos agora no centro de recuperação ajudar os drogados. Eu não vejo isso. Isso também é um desafio. O senhor está falando que se eu quiser vencer na vida, eu tenho que comprar Deus. Porque eu tenho que dar o dinheiro. Deus não se vende. Então, vamos pensar duas vezes. Eu sei que eu vou vencer e vou ajudar a obra de Deus, mas da forma que Deus está colocando em meu coração, da forma que Deus está colocando em minha cabeça. Os 10% eu tenho por obrigação de dar. Porém, ficar sendo toda vez, tirar todo o dinheiro que está no bolso, dar, comprar não sei o que tanto, quem vai fazer um desafio de 1000? Isso é errado. Então, seu pastor, cuidado, porque o mal pode estar usando o senhor para falar em nome de Deus. E cuidado, porque nós amanhã temos o juízo final. E o senhor pode ter uma conta muito grande para se pagar. Então, pense bem antes de tomar o dinheiro das pessoas que estão desesperadas, como eu mesmo. Há pouco tempo eu estava desesperado, tirei todo o dinheiro que eu estava no bolso e joguei. Aí quando eu passei a refletir, falei, pô, não é isso que Deus quer. Deus não se vende. Eu não quero comprar Deus, porque eu sou filho dele. Ele me quer meu bem. Então, ele quer que eu lute, que eu vença e que eu propague o nome dele, que eu ajude outras pessoas. Aí sim é uma pessoa digna de Deus. Meus irmãos, vocês me desculpem, foi talvez mais um desabafo. Eu não quero denigrir igreja A ou igreja B, pastor A ou pastor B. Simplesmente é como o pastor diz, Deus às vezes fala com ele, porque ele é o homem que está lá para falar por Deus. Mas eu sou filho de Deus, então meu pai conversa comigo também, e ele neste momento pediu para que eu falasse isso. Então vou continuar frequentando a igreja, vou continuar fazendo minhas orações, vou continuar buscando a minha vitória, vou ter que dar os 10% que é de Deus, que é para a sua obra, isso eu tenho por obrigação, mas eu vou continuar praticando o entendimento que Deus me dá. Então, senhores pastores, desculpa se eu estou ofendendo o Senhor, mas reflita antes de tomar novas atitudes. Vocês tenham um bom dia e fiquem com Deus, meus amigos, minhas amigas.